pessoal do segundo ano, A e B Colégio Camp. Página 42 do módulo 10, exercício sobre equação trigonométrica. Coloquei já um desenho aqui do lado, que vai facilitar bastante aí o nosso trabalho. Eu não vou ter que ficar desenhando muita coisa para explicar para vocês, mas como eu disse ali na live, é importante que saiba fazer o desenho do ciclo trigonométrico e para você conseguir interpretar a equação. Então veja bem o que ele está pedindo aqui, ó. Seno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Primeira coisa que você tem que lembrar, o seno se mede no eixo y, certo? Então tem que vir aqui no eixo vertical aqui e procurar aonde está o raiz de 2 sobre 2. Olha bem aqui comigo, aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2, vou marcar de amarelinho aqui, que é o que vai destacar aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2 está aqui, ó. Ó. Raiz de 2 sobre 2. Conseguiu enxergar aí, ó? Vou uma seta aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2. No eixo vertical, que é o eixo dos senos, eixo y. O que você vai fazer? Você vai procurar aqui nessa altura, no raiz de 2 sobre 2, aonde está... quem são os arcos correspondentes ao raiz de 2 sobre 2. Se você olhar aqui, ó, é exatamente esse 3π sobre 4 e o π sobre 4, ó. Então você vai fazer uma retinha aqui, ó, e você vai procurar, ó. Opa, deixa eu voltar aqui, eu fiz muito para cima, hein. Raiz de 2 sobre 2, vai fazer uma retinha aqui, ó. Vamos ver como vai ficar. Não sei se eu vou conseguir fazer no desenho muito reto, mas vou tentar aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2, ó. E aí você vai procurar quem são os ângulos que ele encontrou na reta, ó. No caso aqui, o π sobre 4 e o 3π sobre 4. Esse desenho aqui já está nos dois valores, está em grau e está em radiano, tá? Mas é importante que a gente saiba trabalhar sempre com radianos. Então vou deixar o 3π sobre 4 e o π sobre 4. Beleza? Então segue aqui comigo, ó. O que eu vou fazer? Eu vou procurar agora, é praticamente a solução já da minha equação, porque eu achei o raiz de 2 sobre 2, eu passo uma reta perpendicular ao eixo y, que é o eixo dos senos, e aí eu vou achar os dois valores. Esses dois valores são as respostas da minha equação, certo? Sem segredo nenhum. Então aqui agora eu vou escrever a solução. Vou escrever aqui embaixo que ela é meio grande, ó. Só que você tem que lembrar o seguinte, não são somente esses dois arcos que são respostas da nossa equação. Não são somente eles. Qualquer volta que eu der no meu ciclo trigonométrico e parar nesses pontos, esses valores serão válidos como soluções da minha equação, certo? Então vem aqui. Eu vou escrever aqui a primeira solução. Ele falou que o nosso universo aqui, lá no enunciado, é o conjunto dos reais. Então o x que eu estou procurando é um x real. Tal que esse x é igual ao primeiro arco lá no primeiro quadrante, lá, π sobre 4. E aí qualquer volta, lembra que eu expliquei para vocês que uma volta no ciclo trigonométrico ela vale 2 vezes 2π. E aí eu tenho esse k aqui, que é o número de voltas, a gente já viu nas outras aulas, né? Então isso daqui refere-se a um número de voltas que eu não determinei quanto que é, né? Então 2kπ. K é o número, quantas vezes eu vou dar, e 2π é o número de voltas, né? Ou ainda eu tenho outro arco que está lá no segundo quadrante, que é o 3π sobre 4. Ou x, aqui não preciso pôr x pertence a r, né? Já está lá no comecinho. X igual a 3π sobre 4 mais 2kπ. 2kπ. Lembrando que esse k aqui é um número inteiro, pertence ao z aí, ó. Certo? Só para finalizar aí. Então, essa seria a resposta da minha primeira equação. Vamos lá para a segunda, que vai ficar mais fácil para você entender. Se você pegou essa primeira, você entende essa segunda. Aqui, ele já deu o valor de um dos ângulos para você. Então, você vai lá no seu ciclo trigonométrico e você vai procurar onde está esse cara aqui, ó. Esse camaradinho aqui, ó. Procura ele lá, ó. Ele é um ângulo maior que 90, né? 2π sobre 3. Ele é, se você fizer a continha, π sobre 3 é 180 por 3, 60 vezes 2 vai dar 120. Então você vai lá e procura, é mais fácil procurar em grau, né? Então você procura lá aonde está o 120. Tá aqui, ó. Ó ele aqui, ó. 2π sobre 3. E aí você vai procurar, além do 2π sobre 3, quem é o simétrico dele lá no primeiro quadrante.
Então, se você marcar aqui, de amarelo, ó, vou fazer uma linha aqui, ó, do 2π sobre 3 cruzando o eixo Y. Por que o eixo Y? Porque eu estou calculando o seno, e o eixo Y é o eixo dos senos. Então, eu vou procurar aqui, ó, esse outro ponto aqui, ó. Então, tem aqui também o π sobre 3, que não é nada de surpresa aí, né? Porque 2π sobre 3 é um múltiplo de π sobre 3, ó. É 2 vezes π sobre 3. Então, é um multiplicador do π sobre 3. É automático aí, né? Então, a solução da sua equação já está praticamente pronta aqui, né? Você vai escrever lá, ó, solução x pertence a R, tal que esse x é igual ao primeiro valor lá no primeiro quadrante. Tenta sempre colocar em ordem que é importante, tá? π sobre 3, que é onde está o primeiro quadrante, mais o número de voltas que eu não consigo determinar qual que é, ou o x é o valor do arco no segundo quadrante, que é o que já está na resposta do exercício, né? 2π sobre 3 mais 2kπ. De novo aqui, o K você vai perceber que isso aqui aparece em toda a resposta, ó. K é um número inteiro. K pertence a Z. Beleza? Próximo. Item C. Cosseno de x igual a menos meio. Veja bem que agora eu saí da função seno e eu estou indo para a função cosseno. Então eu não estou mais trabalhando no eixo Y, que é o vertical. Eu vou trabalhar no eixo horizontal, que é o eixo x, que é onde eu calculo os meus cossenos. Então você vai procurar lá no seu eixo x, aonde está o valor menos meio. Vem aqui, ó, procura aqui comigo, ó. Menos meio, se você procurar, ele tá bem aqui, ó. Esse bonitão aqui, ó. Ó, menos meio. E aí você vai fazer a mesma coisa. Você vai traçar uma reta perpendicular agora ao eixo x, para você dizer para mim quem são os arcos que estão nessa linha aqui, ó. E que cruzam com a circunferência. Se você cruzar ali, ó, quem que vai dar? Ó? Dois valores, ó. Eu tenho esse valor aqui, 2π sobre 3, e eu tenho esse outro valor aqui, ó, 4π sobre 3. Tá aí a resposta da sua solução, da sua equação. Tem que fazer mais nada. Percebeu que não tem conta nenhuma para fazer? É só você procurar no seu ciclo trigonométrico aonde estão aqueles valores ali. Então, a solução da sua equação é x pertence a R, padrãozão aí, ó, sem mudança de situação. Só a letra que tá uma desgrameira aí, né? Mas tá valendo. 2π sobre 3, que é o arco que tá lá no segundo quadrante, então é a primeira resposta. 2π sobre 3 mais 2kπ, certo? Ou o arco que está lá no terceiro quadrante, que é o x igual a 4π sobre 3, que é o outro arco ali que eu marquei de amarelinho, mais 2kπ. No padrão, o que falta escrever aqui? K pertence a Z, conjunto dos inteiros. Sucesso, hein? Próximo aí. Não tem nem graça fazer isso aqui. Depois que você pegou a manha aí, ó, papum, bateu, já era, achou rapidão, hein? Próximo item aí, menos 150. Tem uma novidade aí, ó. Menos 150 eu tenho que girar a partir do zero no sentido horário e procurar quem seria os 150 graus aí, né? Se você rodar no sentido anti-horário, você vai chegar nesses 150 graus nesse ponto aqui, ó. Olha lá, acompanha comigo, eu vou marcar de amarelinho, ó. 180 seria aqui nesse ponto, certo? Ó, onde eu risquei de amarelo. Eu tenho que voltar 30 graus, que é exatamente esse pedaço aqui, ó. Porque 180 menos 30, vou estar no 150. Então, eu vou vir nesse ponto aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. Deixa eu circular a parte de grau também aqui, ó. 210, né? Se você pensar, 210 mais os 150 que você voltou aqui, vai dar o 360 da sua volta completa. Então, é esse ponto aí, ó. 7π sobre 6. E aí, novamente, você vai procurar, você está falando de cosseno. Então, você vai procurar uma linha perpendicular ao eixo x, que é o eixo dos cossenos, e vai descobrir quem são os dois arcos dele, né? No caso aí, o 7π sobre 6, e o outro arco que você encontrou aqui, ó, 5π sobre 6. Olha aí, que bonito aí, né? Aqui você não precisaria colocar em radianos, né? Aqui eu só fiz aqui para você achar aqui, mas na verdade esse daqui é o menos 150. Eu vou anotar aqui, ó, porque se ele deu o valor em graus, você pode trabalhar com graus, tá bom? Então vai ficar aqui,
No item B, lá ele deu em radiano, você continua com radiano. Então aqui é graus, aqui é menos 150 graus, certo? Que foi tudo que eu voltei aqui, ó. Desde aqui até aqui, ó. Voltei 150 graus e parei nesse 210 aí, ou 7π sobre 100. Só que eu girei no sentido horário aí, né? Então, quem que você vai pegar? Você vai pegar esses dois valores aqui agora. Se ele deu em grau, sua resposta vai vir em grau. Então, é 150 positivo e 150 negativo. E aí também tem uma diferencinha aí. Você não vai mais usar o 2kπ, né? Você vai usar o K vezes 360. 360, lembrando que é uma volta, a mesma coisa que o 2π que você usava em uma resposta em radianos. Então você vai colocar assim, ó. Solução. X pertence a R, tal que o X é igual a 150 positivo, que é o que está lá no segundo quadrante, que é o primeiro valor que você vai colocar, mais K vezes 360. E a outra resposta é igual, né? Só que é com o X negativo aí, né? 150 negativo, ó. 150 mais K vezes 360 aí. Lembrando que esse K aí é um número inteiro, né? K pertence a Z. Aí, ó, conjunto dos inteiros aí. Não coube aí direito a minha resposta, mas a ideia tá boa aí. Então, o 150 positivo, que era o que estava aqui em cima, ó. E o 150 negativo, que é o cara que tá ali embaixo. Certo? Tranquilo? Próximo item aí. Tangente igual a menos raiz de 3. O problema da tangente, eu não desenhei aqui, mas eu vou fazer uma linha à parte aqui, ó. Vou fazer uma linha perpendicular aqui ao zero, ao ponto zero. Vamos ver se eu consigo fazer bem bonitinho aqui para você entender o que eu tô fazendo. Vou fazer uma linha aqui, ó. Deixa eu pôr aqui uma linha, aqui, ó. Não sei se você vai conseguir entender. A tangente você vai medir aqui, ó. Olha ali, ó, mais ou menos aí, ó. Não ficou muito perpendicular, bem no pontinho ali, mas a ideia é para você entender. Menos raiz de 3. Aonde que está o menos raiz de 3? Na linha da tangente. Lembrando que para cima é positivo, para baixo é negativo, né? Vou fazer aleatório aqui, tá? Ó. Vou pôr nesse ponto aqui, ó. Menos raiz de 3. Então você vai procurar no eixo das suas tangentes quem que dá o menos raiz de 3. Então você vai procurar aqui, ó. Um pouquinho mais para baixo, porque lembrando que esse ciclo trigonométrico ele tem raio 1, né? Então, nesse ponto aqui, ó, onde eu marcando aqui, ó, aqui é menos 1, né? É um pouquinho para baixo do menos 1. Vou marcar aqui, mais ou menos aqui, ó. Ele vai ser mais ou menos na direção desse 5π sobre 3 aqui, ó. Já vou colocar praticamente a resposta para você aqui, ó. É só eu esticar essa linha aqui, ó. Vou fazer amarelo que vai destacar ali no desenho, ó. Vou puxar aqui, ó. No menos do 2 raiz de 3. Deixa eu voltar aqui, ficou fora. Põe um pouquinho mais para baixo aqui, vamos ver se você consegue entender a ideia intuitiva aqui, ó. Ó, mais ou menos ali, ó. Certo? Esse ponto aqui, ó. Por que eu já usei esse valor? Porque eu sei que a tangente de 120 é igual a menos raiz de 3, né? Que é um arco côngruo do 60 aqui, ó. Puxando aqui, ó. É o arco côngruo. Lembrando aí só de onde que eu tirei isso daqui, ó. A tangente de 60 é igual a raiz de 3 positivo. Então, o que eu faço? Ó? Pego o mesmo valor aqui dessa tangente aqui, ó, que é do 60, ó, e jogo para baixo, né? Jogo para baixo esse mesmo tanto aqui, né? Então, vai ficar assim, ó. Esse ponto aqui embaixo, ó, esse aqui é o menos raiz de 3, certo? Esse pontinho aqui, ó. Fiz aqui bonitinho. Então, o que você vai fazer? Você vai jogar lá no seu ciclo trigonométrico e ver quem são os arcos que vão dar esse menos raiz de 3 para você. Aqui é diferente, por quê? Porque a tangente, ela tem dois pontos simétricos. Veja bem que é exatamente simétrico, porque é pela origem, né? Então, para ir de um ponto para o outro, para eu ir desse ponto aqui que eu achei aqui em cima, aqui, ó, até, deixa eu fazer de vermelho para destacar ali, ó. Para eu ir desse ponto que eu marquei aqui em cima até esse ponto que eu marquei aqui embaixo, ó, que são os dois arcos em que essa linha amarela cruzou o meu ciclo trigonométrico, eu só dou meia volta, ó. Veja bem, ó, daqui para eu chegar aqui, ó, é meia volta. Daqui para eu chegar aqui, também é meia volta. Então não vou mais usar aquela notação de volta inteira, que era o 2kπ. Eu vou pegar metade de 2kπ, que é kπ, dividir 2kπ por 2 e eu fico só com kπ. Por
que é meia volta, né? E aí a minha solução, ela fica em função só desse valor, certo? Porque se eu der parar nesse ponto aqui, que é uma das soluções, der meia volta, eu paro nesse outro ponto. Outra meia volta, eu volto para cá. Meia volta, eu volto para cá, certo? A cada meia volta, eu acabo caindo nesses dois pontos, no 2π/3 e no 5π/3. E aí você pode escolher qual a solução que você quer colocar. Normalmente ele coloca a menor solução, que seria o 2π/3, né? Então a solução aqui seria x pertencente a R, tal que... vou pegar o menor valor ali, que seria o 2π/3, 2π/3, mais Kπ. Não preciso colocar outra solução, certo? Porque a cada meia volta, que é exatamente isso que eu marquei aqui, ó, cada meia volta, Kπ, eu acabo caindo nesse valor. Nada te impede de escrever também a outra parte da solução, né? Mas não há necessidade, tá bom? Então fica tranquilo aí que se escrever só uma das soluções já tá valendo, tá? Sem problema. Opa, tem que escrever aqui que o K é o quê? K é um número inteiro, não pode esquecer, porque senão fica vaga a solução, hein, tá? Tem que escrever. Último item aí, item F, desculpa. Tangente de x é igual a tangente de 5π/4. Aqui ele já te direcionou para um valor. Então você vai procurar lá no seu ciclo trigonométrico aonde está esse meninão aqui, ó. 5π/4. O que você vai fazer? Olha lá onde ele está, ó. 5π/4 está aqui, ó. E aí você vai traçar uma linha paralela não, ó, cruzando pela origem aqui, ó, até você chegar lá no outro valor. 5π/4, ele é o múltiplo de quem? Ó, tá falando aqui já do π/4, então você vai procurar lá, ó, ele vai vir nessa direção aqui, ó, do π/4. E aí o que eu falei da tangente? Você só precisa colocar um dos valores. Qual que você vai colocar? Coloca o menor, que é o cara que tá lá no primeiro quadrante, o π/4. E aí acabou sua solução aí, né? Não tem mais graça, certo? Então vou achar aqui, solução é igual x pertence a R, tal que o x é igual π/4, que é o cara que está lá no primeiro quadrante, mais o que? Como é tangente, eu não preciso ficar dando voltas inteiras para cair nesses pontos. Tanto no π/4 como no 5π/4. Eu só preciso de meia volta, então é k vezes π. Lembrando que esse k é um número inteiro, não pode esquecer, beleza? É isso aí.